Seja bem-vindo a mais um dia no canal Mission Day. Eu me chamo Sidney Carneiro e hoje eu venho aqui para compartilhar com você sobre uma palavra de Deus aos nossos corações, né? Palavra sobre o semeador. Antes de tudo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer, né? É um canal voltado à missão. Eu sou missionário aqui em Moçambique há 5 anos e para a glória do Senhor Jesus estamos iniciando esse canal e vamos ter aí muita coisa legal para falar sobre missões, né? Vamos compartilhar várias palavras, mensagens também, os dia a dia de missionário, dia a dia de um nativo, e para isso precisamos do apoio, do seu apoio, né? Você se inscrevendo nesse canal para que esse canal cresça e a gente continue podendo divulgar e compartilhar esses vídeos e esse nosso dia a dia com vocês, tá bom? Tamo junto. Então, também daqui uns dias vamos fazer aí a nossa entrevista com o nosso líder de campo, né? E vai ser uma alegria poder compartilhar com ele, falar do trabalho missionário, dos desafios missionários, e vocês vão ficar um pouco por dentro de como é o desafio de um missionário, de uma família missionária no campo transcultural, né? Especificamente África, tá bom? Sem mais demora, eu quero compartilhar com vocês hoje, né? A palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, e eu quero ler com você para que nós venhamos nos alimentar um pouco da palavra, e aprender a praticar um pouquinho a palavra de Deus também, que isso é muito importante para nossas vidas. E capítulo 8, versículo 4 de Lucas, a parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, mais à frente, nós temos a explicação da parábola. No versículo 11 em diante, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esse não tem raiz profunda, creem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu em boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom grado e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, ou frutificam muito. Então nós vamos meditar por alguns minutos nessa palavra, bem breve, bem rápida e bem prática para nossas vidas, para o nosso dia a dia. Lembrando que Deus nos chamou com um propósito. Deus escolheu todo ser humano com um propósito, para determinada função ou fazer alguma coisa. Todos nós somos chamados como cristãos, servos de Deus, filhos de Deus, ou seja, embaixadores de Deus aqui nessa terra. E estamos de passagem, e a nossa vida passa muito rápido, muito breve. E por isso,
Nós não podemos perder tempo. Tempo, que é uma coisa muito preciosa, e nós não podemos perder esse tempo. Temos que estar focados num trabalho a qual o Senhor nosso Jesus tem nos chamado a fazer. E nesse texto a qual nós lemos de Lucas capítulo 8, e também esse texto se encontra lá em Mateus capítulo 13, também em Marcos capítulo 4, e nós temos ali a parábola e a explicação da parábola, e entendemos que o semeador saiu a semear, e a semente que ele estava semeando é a palavra de Deus. Agora, eu quero parar um minuto aqui nesse texto, onde diz que o semeador saiu a semear. Eu quero convidar você juntamente comigo para a gente meditar nessa frase. O semeador saiu a semear. Vamos ler, vamos entender palavra por palavra. A primeira palavra que nós podemos pegar aqui diz o semeador. E quando lemos semeador, o que entendemos? É um título que foi dado a uma determinada pessoa. Um título, uma vocação, um trabalho que ela estava fazendo, empenhada a fazer. O semeador. O semeador faz o quê? Ele semeia, ele planta. Então diz aqui o semeador. O que quer dizer? O título existia um título, existia uma vocação. Para nossas vidas hoje, no nosso prático, no nosso dia a dia, seria o modo de viver. Nós somos o semeador do reino de Deus, da palavra de Deus, com as nossas vidas. Nós temos que proclamar o evangelho com a nossa vida, com o nosso dia a dia. O nosso estilo de vida tem que ser o estilo de viver de semeador. Não podemos ficar pensando que só o trabalho de proclamar o evangelho é só de um pastor, é de um evangelista, é de um missionário ou de alguém que tem esse título. Não. O semeador saiu a semear. É todos nós que fomos chamados por Cristo, todos nós que fomos chamados e resgatados por Jesus. Todos nós temos essa obrigação de semear. Temos essa vocação, um estilo de vida. Tem que estar enraizado em nós, esse estilo de vida de semear a palavra do Senhor. Então a primeira palavra é o semeador. E isso cabe a mim e cabe também a você. Se tornar e ser um semeador do reino de Deus, da palavra de Deus. Não esperar de um título dado por alguém, porque já foi dado a você por Deus, por Jesus, para você ser um proclamador da palavra dele, aonde você estiver. A segunda palavra que nós encontramos aqui, o semeador saiu. O que significa a palavra saiu? Saiu significa uma ação, uma atitude. Agora com o nosso estilo de vida, ou seja, um estilo de vida cristã, sendo um exemplo, nós temos que ter agora a ação, uma atitude de sair, de ir, levando essa palavra aonde nós colocarmos os nossos pés, aonde nós entrarmos, aonde nós estivermos, nós temos que levar essa palavra tão preciosa, essa semente tão preciosa. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14 diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e nós temos que brilhar em meio às trevas, nós temos que temperar esse mundo perdido, esse mundo que já jaz no maligno. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que começar a fazer a diferença dentro da nossa casa, com as nossas ações, as nossas atitudes, como pais, como filhos, como irmãos, como esposo, como esposa,
como empregado, também como patrão. De qualquer forma, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser exemplo. As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão olhando para nossas vidas, porque elas dizem: lá vai o crente, lá vai o cristão, lá vai o crente. Então a nossa vida, muitas das vezes, e com toda certeza, ela fala muito mais do que muitas palavras. Ela vai falar muito mais. Por isso temos que ser a luz, o sal, o exemplo, o espelho, o modelo, imitadores de Cristo, para fazer a diferença na rua em que vivemos, no bairro em que vivemos, na casa em que vivemos, na sociedade em que vivemos. Temos que fazer a diferença. Outra palavra que nós encontramos, já falamos sobre semeador, um título, um modo de viver, um estilo de vida. Saiu uma ação, uma atitude. Não ficar de braços cruzados, não ficar esperando de outro, fazer a minha parte. A terceira palavra encontramos é o semeador saiu a, ou seja, um lugar, um determinado lugar. Ele saiu a, ele foi até. Então, às vezes, você sai todo dia da sua casa, você vai até a padaria, você vai até o supermercado, você vai até o açougue, você vai até a escola, até a faculdade, você vai na casa do seu amigo, do seu vizinho, você vai até a igreja, você vai até a praça, você vai em tantos lugares. E você tem que ter, indo a esses lugares, uma ação de semeador. Você andar semeando a palavra de Deus. Ir fazer a vontade do nosso Senhor Jesus. Sendo exemplo para os povos, influenciando nossos vizinhos, influenciando nossos familiares, influenciando nossos amigos, influenciando a sociedade, com exemplo de vida. Muitas das vezes você diz: mas eu não sei pregar a palavra. Mas você pode pregar com seu testemunho, com a sua honestidade, fidelidade, com seu amor ao próximo, com seu cuidado e zelo pelo reino de Deus. Existem muitas formas de você pregar o evangelho sem usar palavras. Então você, quando sai pelas ruas, você tem que entender: você é um semeador de boas novas. Quando você sai pela rua, você está pregando a palavra com a sua vida, com a sua conduta. Outra palavra que nós encontramos: o semeador saiu a semear. Se ele saiu semear, porque ele tinha uma semente. Ele tinha uma semente, e essa semente você vai encontrar ali no livro de Lucas mesmo, no capítulo 8, versículo 11. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então nós temos a palavra de Deus em nós, porque estamos ouvindo da palavra, estamos nos alimentando da palavra, lendo e meditando na palavra. Então nós temos uma semente, ou muita semente, porque a palavra ela é inesgotável, ela é rica, ela é multiforme. A palavra de Deus é preciosa. Então nós somos semeadores, temos que sair a um lugar e temos a semente, que é a palavra de Deus. E temos que pregar a palavra do reino de Deus, da salvação de Deus, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, sem diluí-lo. Então é necessário, irmãos. Gente, o semeador, ele tinha semente, por isso ele saiu a semear. Você está saindo a semear? Se não está, por quê? Existe uma semente dentro de você. Você tem uma semente. A palavra de Deus está em você. Ela está com você. Ela está na sua mente, no seu coração. Porque você permanece em Cristo. Às vezes parece desgastante, irmãos, semear tanto, dar exemplo, evangelizar,
discipular, ensinar, semear tanta semente para no final ver pouco resultado. Às vezes vai desgastando a gente, nós como seres humanos, a gente chega às vezes a querer se frustrar. Mas nós temos que ter a maturidade suficiente para entender uma coisa muito importante, que nós temos a nossa função agora, falando nesse sentido de semeador. Presta atenção, falando no sentido de semear a palavra. A nossa obrigação nesse sentido é semear, é ir levando a palavra. No Salmo 126, versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, com certeza e sem dúvida nenhuma voltará com muita alegria trazendo os seus molhos, os seus feixes, ou seja, o resultado. Então nós não podemos nos frustrar muitas das vezes se o resultado não é tão grande no início ou aparentemente não há resultados. Porque nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós temos que ter em mente o seguinte, que ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte, ele dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha que coisa, irmãos. Um planta, o outro rega, mas quem vai dar o crescimento é Deus. É o nosso Deus. É o Deus dono da palavra. É o Deus que testificou da palavra, inspirou a palavra. É o Deus que está conosco. O Deus conosco, o Emanuel, o Todo-Poderoso, o Salvador. Então nós temos essa semente da palavra. A nossa função agora, nesse sentido, falando nessa mensagem de hoje, é semear. É não deixar de semear, é não desanimar, é não desistir, é não ficar jogando para o outro o que cabe a mim fazer. Deus está me chamando, Deus está nos comissionando, Deus está te chamando para fazer a diferença, começando aonde você vive, começando na sua casa, na sua família, fazendo a diferença, você sendo um melhor pai, sendo um melhor filho, sendo um melhor esposo ou esposa, sendo um melhor servo, sendo um melhor membro da tua igreja, sendo um melhor pastor, um melhor missionário, evangelista, sendo um melhor, não para se exaltar, mas como exemplo, como luz, como sal. Cabe a nós fazermos a nossa parte, e é Deus que vai dar o crescimento. O reino, nós temos que proclamar o reino de Deus, a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus há de vir, a voltar. Mas temos que estar preparados e para isso temos que levar muitos conosco. Pregar o evangelho para testemunho. Então é essa palavra que fica para nós hoje. Nós somos semeadores de boas notícias, da palavra de Deus. E somos luz do mundo, sal da terra. Fique com essa palavra no seu coração. Estamos juntos em nome de Jesus. Tá bom?